O professor Simeão, da Universidade Federal de Minas Gerais, vai apresentar para nós aqui uma exposição, a crítica de Sartre ao pensamento de Bergson, reflexão e temporalidade. Em função do nosso tempo, já vou passar a palavra para o professor Simeão, de modo que possa fazer aí a sua conferência para nós. Boa tarde a todos. Agradeço muito ao convite do professor Evaldo, a Gabriele também, a todo o corpo docente do Departamento de Filosofia da UNB, ao programa de pós-graduação em Filosofia da UNB e, sobretudo, saúdo com uma sincera felicidade a iniciativa de vocês terem proposto essa perspectiva de pesquisa em metafísica, né? E, sobretudo, algo que já foi dito também em ontologias contemporâneas, acho que são temas muito correlatos e extremamente importantes, né? E que me são muito caros. Então, gostaria de agradecer o convite e já se dispor a, na medida do possível, contribuir da melhor maneira possível para participar desse projeto que eu considero já vencedor e profícuo. Bem, agradeço também a todos e gostaria de digamos assim, justificar a minha tentativa de exposição aqui, num evento fundamentalmente bergsoniano, né? Como é que nós poderíamos inserir a posição de Sartre nessa discussão. Bem, primeiramente, eu acho que é interessante dizer que o Bento Prado, como já foi citado aqui, é um dos professores que mais trabalhou essa perspectiva de exploração da filosofia francesa, da ligação entre Sartre, Merleau-Ponty e Bergson, e, de uma certa maneira, eu sigo um pouco essas orientações. Mas, sobretudo, eu gostaria de tentar situar, e essa vai ser a minha tentativa mais essencial, de não colocar Sartre contra Bergson, nem muito menos estabelecer uma espécie de quem estava certo, quem estava errado, quem ganha ou quem perde nesse debate, mas, sobretudo, tentar esclarecer, a partir de duas concepções assim, bem originais e distintas, alguns problemas de fundo que são extremamente importantes na história da filosofia e que, penso eu, são contemporâneos, ou seja, eles podem nos ajudar a pensar questões contemporâneas e questões que estão abertas e que dizem respeito ao próprio filosofar, né? Então, eu acho que pensador como Bergson é leitura obrigatória, estudo obrigatório, exatamente porque o modo como ele coloca a questão, a discussão como ele faz a filosofia, a própria leitura que Sartre faz de Bergson, nos incitam a pensar contemporaneamente. Eu acho que essa é uma das maiores contribuições desses pensadores à cultura, né? Bem, eu havia inicialmente pensado em estabelecer, pontuar quais seriam os momentos em que Sartre, na sua obra, refere-se a Bergson, e eu havia estabelecido uma sequência da imaginação, um livro de Sartre, e depois passar para o Ser e o Nada. Mas eu vou simplesmente mencionar que, num dos capítulos da imaginação, Sartre faz duras críticas a Bergson, sobretudo a respeito da teoria da imagem, a teoria da imagem e lembrança, mas eu vou simplesmente dizer que há assim, uma referência, uma das mais extensas do capítulo, a Bergson, para dizer que esse é um momento importante do diálogo que Sartre estabelece com Bergson. É importante dizer também que Sartre diz que, de uma certa maneira, foi levado à filosofia exatamente pela filosofia bergsoniana. E é, de uma certa maneira, esse o diapasão aqui da minha fala, ou seja,
Embora Sartre tenha tomado um caminho, digamos, distinto, tenha proposto, de uma certa maneira, uma outra ontologia, ele não consegue se desvencilhar de determinados problemas postos por Bergson e, de uma certa maneira, é obrigado, digamos assim, né? Ele se considera na obrigação de considerar Bergson na sua exposição, sobretudo quando ele fala de reflexão psíquica. Eu vou tentar desenvolver isso. Mas, como já foi muito bem dito aqui, toda a dimensão da intuição, da personalidade, da intimidade, né? Sartre gostava muito de grifar esse termo em Bergson, né? A ideia de eu profundo. Essas questões, de uma certa maneira, elas são consideradas na teoria sartreana da temporalidade, que é um capítulo específico da segunda parte do Ser Nada. É sobre essa parte que eu vou aqui me dedicar agora. Eu vou simplesmente pontuar quais são as referências genéricas que Sartre faz a Bergson, mas eu gostaria de tentar esquematizar um pouco, terminologicamente, como é que Sartre elabora essa filosofia da temporalidade, quais são os termos mais importantes, e depois, até fazendo referência ao título original da fala da Adriana, como, de uma certa maneira, o problema da reflexão se liga ao problema da temporalidade, e de que maneira Sartre encaixa a filosofia bergsoniana no seu sistema. Isso é muito importante. Então, Sartre vai elaborar dois pares, digamos, de opostos terminológicos que são fundamentais para a gente entender a discussão aqui. O primeiro par de opostos é temporalidade original e temporalidade psíquica. Okay? No segundo momento, reflexão pura, que teria como ter acesso a essa temporalidade original, e a reflexão impura, que poderia ter acesso a essa temporalidade psíquica. Eu vou somente anotar esses termos para que depois a gente possa discutir. Bom, como eu já disse, a discussão que Sartre elabora a partir da temporalidade e da reflexão no Ser Nada está na segunda parte do Ser Nada, no capítulo sobre a temporalidade. Sartre diz o seguinte, são determinadas citações que eu vou fazer aqui, contrapondo um pouco a perspectiva sartriana, a perspectiva bergsoniana, mas depois nós chegamos a algumas conclusões dessa leitura. A filosofia bergsoniana retomou tal ideia, qual seja, entrando no passado, um acontecimento não deixa de ser, apenas deixa de agir, mas permanece em seu lugar, em sua data, para toda a eternidade. Assim, restituímos o ser ao passado. Vejam, presta atenção à estratégia de leitura de Sartre em relação a Bergson, né? Restituímos o ser ao passado. E está certo. Até afirmamos que a duração é multiplicidade de interpenetração e que o passado se organiza continuamente com o presente. Mas, com isso, não encontramos qualquer razão para esta organização ou esta interpenetração. Não explicamos como o passado pode renascer e infestar-nos. Essa é a primeira citação que Sartre faz de Bergson. Em outras palavras, Sartre não compreende como o passado pode conservar a ocorrência de um evento sem a consciência atualizar tal fato. Eu vou colocando essas questões que a gente pode discutir. Em relação ao modo como o passado e o presente se relacionam, Sartre afirma: assim, nada ganhamos outorgando o ser ao passado, pois, nos termos desta concessão, o passado deveria ser para nós como não sendo. Daí a ligação íntima que existe entre uma teoria da temporalidade e uma ontologia. A gente pode desenvolver isso depois. Que o passado seja, como querem Bergson e Husserl, ou não seja mais, como quer Descartes, isso carece de importância
se começamos por cortar as pontes entre ele e o nosso presente. Tá. O problema de fundo que se coloca aqui, tanto para a ontologia quanto para a temporalidade, é de que maneira nós podemos estabelecer uma relação de dependência entre passado e presente, uma interconexão entre eles. Se o passado tem um ser definido. As relações externas dissimulariam um abismo intransponível entre passado e presente, que de fato seriam dois dados sem comunicação real. Sequer a interpenetração absoluta do presente pelo passado, tal como a concebe Bergson, resolve a dificuldade, porque esta interpenetração, que é organização do passado com o presente, vem no fundo do próprio passado, e não é mais que uma relação de habitação, ou seja, segundo Sartre, a dimensão da temporalidade, na perspectiva bergsoniana, estaria, digamos assim, muito centrada na noção de passado. Essa crítica atinge a noção fundante do pensamento de Bergson, que é a duração. Sobre essa noção, Sartre diz: analogamente, Bergson, com sua duração, que é a organização melódica e multiplicidade de interpenetração, não parece ver que uma organização de multiplicidade presume, presta atenção, um ato organizador. Um ato organizador. Tem razão contra Descartes, ao suprimir o instante. Mas Kant tem razão contra ele, quando afirma que não há síntese dada. Esse passado bergsoniano, que adere ao presente e até o penetra, é pouco mais que uma figura de retórica, uma crítica pesada, né? É o que bem indicam as dificuldades que Bergson encontrou em sua teoria da memória. Então, a gente poderia retomar aqui toda a questão de matéria e memória, toda a crítica que Sartre faz, a ideia de imagem, né? Só pontua essas questões. Porque se o passado, como afirma, é o não atuante, só pode permanecer atrás, jamais poderá penetrar o presente em forma de recordação. A menos que um ser presente tenha assumido, essa palavra é muito importante, assumido a tarefa de existir também extaticamente no passado. E a gente sabe que esse ser que pode ter um passado, estando no presente, se chama para si. Né? Para si. E, sem dúvida, aquele que dura, segundo Bergson, é um único e mesmo ser. Mas, justamente, isso acentua a necessidade de esclarecimentos, prestem atenção, ontológicos. Então, para Sartre, toda a teoria da duração necessitaria de uma contrapartida de fundamentação ontológica. Okay? Por quê? Para terminar, não sabemos se é o ser que dura ou se a duração é que é o ser. E, se a duração é o ser, então Bergson deveria nos dizer qual a estrutura ontológica da duração. E se, ao contrário, é o ser que dura, seria preciso mostrar aquilo que em seu ser permite durar. Okay? Dessas críticas podemos vislumbrar a concepção sartriana de temporalidade, quando lemos as seguintes expressões no Serenata. Então, vamos lá agora à teoria sartriana da temporalidade. O que podemos concluir ao término dessa discussão? Antes de tudo, o seguinte: a temporalidade é uma força dissolvente, mas no âmago de um ato unificador. É menos uma multiplicidade real, que, em consequência, não poderia receber qualquer unidade, portanto, sequer existiria como multiplicidade, do que uma quase multiplicidade,
um esforço de associação no núcleo da unidade. Eu grifo bem aqui sempre a tentativa de usar termos ambíguos ou, como a gente pode colocar, contraditórios, né? Não é preciso tentar considerar separadamente um ou outro desses dois aspectos. Contemplando primeiro a unidade temporal, corremos o risco de não compreender mais a sucessão irreversível como sentido desta unidade. Então, se é unidade, como pode ser sucessão? Mas, tomando a sucessão desagregadora como caráter original do tempo, arriscamos não poder sequer entender que haja um tempo. Assim, portanto, se não há qualquer prioridade da unidade sobre a multiplicidade, nem da multiplicidade sobre a unidade, é preciso conceber a temporalidade como uma unidade que se multiplica. Ou seja, é necessário que a temporalidade só possa ser uma relação de ser no âmago do próprio ser. Nós sabemos que o único ser, para Sartre, capaz de, digamos assim, ser temporal, abarcar em si o passado, presente e futuro, se chama para si. O em si não tem temporalidade. A gente pode discutir isso. Não podemos encará-la como um continente cujo ser fosse dado, pois seria renunciar para sempre à esperança de compreender como este ser em si pode fragmentar-se em multiplicidade ou como um em si dos continentes mínimos ou instantes pode se reunir na unidade de um tempo. E aí vem a frase clássica: a temporalidade não é. Não é. Assim como para si não é nada determinado. É óbvio que Sartre usa a construção ontológica do em si, do para si e do em si para si, a terminologia classicamente hegeliana, exatamente para pensar a temporalidade. Okay? Após a discussão acerca da temporalidade, surge a teoria da reflexão pura e da reflexão impura. Rapidamente, para Sartre, o que é reflexão? É a consciência que tem a capacidade de ter consciência de si. E o que é a simples intenção ou visada ou vivência? É a consciência voltada para um determinado objeto. Então, é um exemplo clássico de Sartre no Ser do Nada, quanto diz o seguinte: conto determinados cigarros numa cigarreira. Ou seja, isso é um ato irrefletido. Okay? Simplesmente presta atenção nos cigarros que eu estou contando. Agora, se eu quiser tomar consciência dessa contagem, esse ato será um ato reflexivo, ou seja, já é um ato de consciência em segundo grau, que chama. Então, eu não presto mais atenção ao ato de visar os cigarros, eu presto atenção ao ato de contar. Né? Isso que seria, então, uma atitude reflexiva, diferente de uma vivência. Okay? Bom, mas por que isso é importante? Por que reflexão pura é tão importante quanto a dimensão de reflexão impura e em que sentido ela se diferencia? Assim, a reflexão é consciência das três dimensões extáticas. É consciência não tética de fluência e consciência tética de duração. Veja que ele usa o termo duração. Para ela, o passado e o presente do refletido, o objeto visado, se põem na existência como um quase fora, no sentido de que não são retidos apenas na unidade de um para si, que os esgota em seu ser, tendo de sê-los, mas também para um para si que deles está separado por um nada. Para um para si que, embora existindo com eles na unidade de um ser, não tem de ser o ser que eles são. Também para a reflexão, a fluência tende a ser como um fora esboçado na imanência. Mas a reflexão pura continua a descobrir a temporalidade apenas em sua não substancialidade originária.
em sua negação de ser em si. A reflexão pura, hein? Descobre os possíveis enquanto possíveis e não já dados, suavizados pela liberdade do para si. Essa reflexão pura revela o presente como transcendente, e se o passado lhe aparece como em si, ainda é sobre o fundo da presença. Então, de uma certa maneira, o passado é um presente negado, né? Por fim, essa reflexão pura descobre o para si em sua totalidade destotalizada, como individualidade incomparável, que é ela mesma a maneira do ter de sê-lo. Descobre o para si como o refletido por excelência, o ser que jamais é a não ser como si mesmo, e que é sempre si mesmo à distância de si. E a conclusão dessa argumentação evidencia a relevância da noção de reflexão pura. A reflexão, portanto, capta a temporalidade na medida em que esta se revela como um modo de ser único e incomparável de uma ipseidade. Sartre não vai usar o termo intimidade, ele vai usar o termo ipseidade. Essa palavra aparece num capítulo muito breve, mas fundamental, essencial, brilhante, que se chama O Circuito da Ipseidade. E é desta maneira que Sartre vai conceber o que a gente pode chamar de subjetividade, pessoalidade, individualidade. Depois a gente pode discutir essa dimensão de ipseidade. E aí vem, digamos assim, a contribuição de Sartre para a teoria da temporalidade. Vou repetir a frase. A reflexão, portanto, capta a temporalidade na medida em que esta se revela como um modo de ser único e incomparável de uma ipseidade, ou seja, como historicidade, que Sartre considera ser, digamos assim, uma contribuição a toda a teoria da temporalidade e que poderia servir como um modo de revermos a própria teoria bergsoniana da temporalidade, ou seja, como Bergson viria a historicidade. E quando ele fala de historicidade, o que ele está pensando? Em Hegel, em Marx, ou seja, a teoria não só da compreensão da história como discurso, como temporalidade, mas, sobretudo, como transformação da história, inserção da história, existência histórica, né? É nesse sentido, então, que nós vemos que Sartre vai já, digamos assim, tomar um outro caminho em relação a toda a teoria da temporalidade bergsoniana, né? Exatamente porque surge aí o problema da história. De que modo se relaciona a história com a temporalidade. Mas a duração psicológica que conhecemos e de que fazemos uso cotidianamente, como sucessão de formas temporais organizadas, é o oposto da historicidade. Muito bem. Eu vou tentar agora problematizar um pouco todo esse rosário de conceitos e termos, digamos assim, muito herméticos, para tentar, ao final, demonstrar que, embora você tenha, digamos assim, Sartre criticando uma teoria da temporalidade, uma teoria da intimidade bergsoniana, uma teoria da própria subjetividade, é interessante notar que, de uma certa maneira, há uma inspiração bergsoniana por trás disso, ou seja, concomitantemente a isso. A primeira questão que se coloca, e a gente pode colocar assim de um modo geral, como uma interrogação ontológica, é o seguinte. Bom, o que é a reflexão pura? É a tentativa do para si de apreender-se como um ser histórico. Mas se você tenta esta apreensão historicamente, você é obrigado a reconhecer que não há um ponto de identidade, não há um ponto de cristalização desse ser. Ele é, digamos assim, a captação do seu próprio movimento, da sua própria inserção na história. É aí, então, que ele vai chegar à conclusão de que a reflexão, como a atitude de tomada de consciência de si, fracassa. Se quer permanecer exatamente no momento de, digamos assim,
constituição de um ser dado e de uma vez por todas. Para ele, toda reflexão remete novamente à vivência, remete novamente à ação, remete novamente ao mundo. Então, da mesma maneira que o sujeito é um circuito de ipseidade, a reflexão é uma circulação entre a vivência e a tomada de consciência dessa vivência. Então, toda atitude reflexiva, ou seja, toda aquela atitude que a gente pode pensar um pouquinho a partir da literatura sartreana de Henri Clos, né? Quando o garçom vai para um canto da sala e deixam as duas mulheres lá conversando e fala, olha, eu vou colocar a hora na minha cabeça aqui, vou pensar um pouco, vou me retirar dessa discussão. Ou seja, vou retornar a essa atitude reflexiva de resolver os meus problemas. Ou seja, essa perspectiva da reflexão que se coloca para além da dimensão, digamos assim, do jogo, ele fracassa porque essa reflexão deve retornar à disputa. Para terminar, e depois a gente pode abrir para o debate, eu apontaria, então, alguns pontos de contato, penso eu, né? Discutindo com os especialistas aqui, ficaria até mais interessante. Se não haveria, por trás dessa perspectiva de ligação entre temporalidade e reflexão, e, sobretudo, reflexão a respeito de uma vivência, a ligação, e aí foi falado aqui a respeito da interdisciplinariedade, né? Como seria a reflexão, por exemplo, entre literatura e filosofia? Sartre faz muitas referências a Proust, a Bergson. Obviamente, Sartre era um literato, né? Tanto quanto um filósofo. Mas Sartre também refere-se a Kafka, a Tolstói, a Dostoiévski, a Stendhal, a tantos outros literatos. Ou seja, e aí vem a questão, qual é o estatuto filosófico da linguagem? Qual seria a linguagem mais adequada para se descrever vivências? Eu acho que esse é um ponto de contato, apesar das diferenças metodológicas, né? Então, a questão seria, a linguagem mais adequada à tarefa de descrição de uma vivência, qual é? Ou seja, qual é o discurso filosófico? Qual é o estatuto do discurso filosófico? Como esse discurso se relaciona com as ciências naturais, se a gente quiser fazer essa distinção? E, para encerrar, eu colocaria a questão, será que a intuição, a metafísica, tanto quanto o que o Sartre vai chamar de psicanálise existencial, um método progressivo regressivo, não seriam tentativas de constituir a filosofia com uma atitude metodológica fundamental para se entender, para se compreender, para abarcar a discursividade a respeito da experiência que se chama convivência, ou seja, não haveria, no fundo, das tentativas de Bergson, de Sartre, e aí Sartre inspirado em Bergson, uma questão metodológica de fundo a respeito da metodologia clássica, da abordagem categorial específica da filosofia perante as outras ciências? Não haveria uma especificidade da metafísica? E, no caso de Sartre, qual seria a narrativa mais adequada para se compreender este ser para si? São essas questões que eu deixo. O professor Simeão. Então, da mesma forma, poderíamos verificar se há uma ou duas reações para dialogar aí com o professor Simeão a partir das questões apresentadas. Mas um de cada vez, se for mais de um, fica complicado. Tem uma questão ali. Isso. Boa tarde. No começo da sua fala, você falou um pouco da crítica de Sartre à concepção da memória em Bergson, né? Acho que aquele passado, como ele volta para o sujeito. E eu queria entender um pouco melhor, o senhor falou um pouco en passant sobre essa crítica de Sartre, né? Sobre essa relação da consciência com o passado. Deixa eu só ver se tem mais alguma outra questão, que aí pode ver se dá mais tempo ou menos. Bom, vamos respondendo essa, de repente se aparecer outra questão no meio da fala. Olha, eu vou responder esquematicamente mesmo, porque a questão é bem longa.
Eu me lembro de uma imagem que Bergson usa de que uma ação é como um arco que você estica, né? Um arco e a flecha, né? Ele fala, quanto mais você voltar esse arco para trás, esticar mais a corda, mais essa flecha vai para frente. Ou seja, se você compreende o movimento do arco como presente, passado e futuro, penso eu, deve ter uma interação maior, né, para que o próprio sentido do ato tenha visada futura. E a pergunta que fica é, de que maneira esse passado subsiste no presente? Pode ser que a leitura de Sartre esteja errada, né? Não duvido que esteja, né? Talvez ele não tenha capacidade de ter assim, intuído a perspectiva do modo como a totalidade da temporalidade aparece em Bergson e tal. Mas, uma questão ontológica que fica é exatamente qual é o papel do passado se você se lembra da definição de que consciência é memória. É uma das definições que Sartre e de que Bergson dá de consciência. Consciência é memória. Ou seja, o que é memória? Qual é a relação da memória com o passado? Qual é a relação da memória com o que já foi? Porque para sintetizar, se para Sartre o passado, digamos assim, só pode ser se existe uma consciência presente que, digamos assim, atualiza esse fato, esse acontecimento passado, o passado não é exatamente algo como em si, que está lá, né? Como Sartre diz, como uma coisa. Não é? Ele é muito mais uma relação deste para si com um determinado acontecimento. Tá? Obviamente, você teria de ver, os bergsonianos poderiam responder, e certamente responderão melhor, a esse modo como o passado existe como totalidade de passado, presente e futuro. Mas para Sartre, então, o em si do passado tem essa perspectiva de algo que já foi. E só para terminar, ou seja, quando você tenta dizer a respeito de um amor que você teve, ou de um ódio que você teve, de uma experiência de raiva que você teve, Sartre vai dizer, de que maneira isso se constitui como algo que você tem? Quer dizer, é apropriado ontologicamente dizer que você tem ódio, que você tem amor, que aquilo aconteceu como uma coisa? Sartre vai dizer não. Não é? Porque o passado, não se é um em si, ele não pode ser algo que fica absolutamente desconectado do presente. E, para terminar, é necessário uma consciência agente. Sartre vai chamar de para si, e aí vai, numa perspectiva, penso eu, um pouco hegeliana, porque vai referir-se a isso, uma atitude de totalização. Sempre você tem que pensar numa atitude de totalização. Do quê? Do passado como em si, do presente como para si e do futuro como em si para si. Ou seja, nesse sentido, então, a perspectiva da memória bergsoniana ficaria naquilo que Sartre vai chamar de intimidade. Um eu recluso que fica, digamos assim, exercitando a sua perspectiva de totalização do presente, mas, para Sartre, não teria essa perspectiva da ligação desse indivíduo, dessa pessoa, com os outros, ou seja, como se relaciona um eu profundo com outro eu profundo, ou como a relação entre eu profundo e eu superficial. Porque para Sartre a relação não vai ser mais intimidade, exterioridade ou impessoalidade, vai ser para si, para outrem. E aí você não tem mais, digamos assim, a simpatia ou a intimidade, você tem o conflito. Então, a própria constituição da subjetividade não se dá mais por um ato de voltar-se para si, mas numa relação com outrem. E aí você precisa pensar memória, lembrança, consciência, tempo, futuro, na perspectiva de ontologia desse tipo. Mas eu acho que você vai ter condição assim, de contrapor esse discurso sartriano, essa interpretação sartriana, com, obviamente, o discurso bergsoniano de fato. Ok. Vamos lá, professora Adriana. Oi, Simeão, eu pediria para você só um esclarecimento,
Porque quando você se referiu bem no finalzinho da sua fala ao circuito de ipseidade e ao sujeito, então, constituído nesse circuito, uma visão do Sartre contra uma perspectiva de sujeito identitário, etc. Assim, você falou bem rapidinho, mas me veio assim uma imagem do próprio circuito que o Bergson propõe acho que no 3º capítulo de Matéria e Memória, justamente entre esse passado que é contemporâneo ao presente, mas que está virtualmente contemporâneo ao presente, e a atualidade, né, que a gente chama de aquilo que se atualiza, que a gente chama de presente. Então, eu tenho esse circuito, esse recorte no campo de imagens que vai ganhando significação, que vai ganhando representação à medida da apropriação desse sujeito, que nada mais é que uma duração que vai que é presente, né, e que está em movimento, que está em transformação, que está em diferenciação, né? Então, não haveria também aí um sujeito identitário, haveria uma duração, uma vivência que se acumula e que se transforma, e que se acumula e se transforma nesse sentido das diferentes formas de apropriação desse passado contemporâneo ao presente e o próprio presente ali atual, né? Então, na verdade, o que eu peço para você é para você falar um pouquinho mais sobre o que seria esse circuito da ipseidade pelo qual o sujeito é pensado como sujeito histórico, né? Isso é capital, ou seja, de uma certa maneira, o circuito da ipseidade, Sartre constrói, e aí eu falo sem muito medo de errar, porque se você ler todo o capítulo da temporalidade do ser e nada, Sartre está debatendo com Bergson o tempo todo. Por quê? Porque ele vai classificar o eu bergsoniano, sobretudo o eu profundo bergsoniano, com aquilo que Sartre vai chamar de reflexão impura. Por quê? Porque, segundo Sartre, a interpretação, quer dizer, a construção bergsoniana constitui este eu como uma espécie de em si. E aí é Sartre que está falando. Como um eu dado. É óbvio que se a gente situar a teoria da temporalidade do Beck, a gente sabe que o eu não é algo dado, uma coisa, ou ego, como Sartre vai dizer. Sartre vai identificar. Ego é em si. O eu bergsoniano é um em si. Talvez por que ele possa pensar isso? Exatamente porque é muito referente, por exemplo, em um texto sobre a metafísica clássica, a Conferência Clássica bergsoniana, a ideia de eu como eu profundo. Ok? Agora, a teoria sartreana tenta fazer o quê? Não. O eu ele não se constitui num retorno a si, na intimidade, na consciência, que, digamos assim, afunda até o inconsciente. O Sartre tem toda uma teoria do inconsciente aqui, que ele liga a Bergson também. Não é escavando a sua própria interioridade que você encontra o seu eu profundo. Sartre está pensando muito mais numa terminologia hegeliana da ideia de alienação da consciência. E, nesse caso, alienação de si. E, nesse sentido, eu não tenho o meu eu. Aliás, eu tenho o ego. O ego é a minha parte em si. Mas esse ego vem de onde? Ele não vem de mim, ele vem de fora. Por exemplo, um juízo que alguém faz a respeito de um ato que eu adoto. Nesse sentido, eu sou alguma coisa determinada. E aí, quer dizer, eu teria assim, muitas considerações a fazer, toda a perspectiva da sua exposição como liberdade, como espontaneidade, a negação da determinação. Né? E, em suma, então, o que determina a que eu seja algo de fato? O outro, e não eu. Então, por isso um circuito, porque eu dependo do outro para eu ser algo determinado. Porque se eu... Hein? Então, o ego transcendente é o ego que você me atribui. Você é transcendente a mim. Tá? Eu sou em si por causa de você. Agora, se eu tento me apreender como eu mesmo, eu sou lançado para fora, ou seja, eu não tenho em si, o para si não tem em si. O para si tem um em si que o outro para si atribui a ele. Por isso é um circuito.
Ou seja, eu sou indeterminado, mas não posso deixar de lidar com as determinações. Primeiro porque eu quero saber o que eu sou, né? Sou inteligente, eu sou esperto, eu sou bom, sou mau, né? E o outro também me determina. Eu não posso deixar de viver com as suas determinações. Então, qual é o jogo? Qual é o circuito? Um ser indeterminado que coexiste com determinações. Daí o circuito. E essa seria, para Sartre, uma teoria que, digamos assim, ultrapassaria a dimensão bergsoniana, para ele, circunscrita à dimensão da intimidade. Porque, para Sartre, Bergson oscila entre o pessoal e o impessoal. Ok? Mas a gente teria tantas coisas para discutir. Ok. Então, tem mais alguém que tinha... Deixa-me aproveitar do Simeão também mais uma vez. No começo da tua fala, eu tenho uma certa dificuldade quando eu leio os textos do Sartre sobre o Bergson. Dificuldade porque automaticamente eu procuro tentar encontrar um erro no Sartre, depois eu não encontro, e parece que eu encontrei o erro no Sartre, logo depois, no parágrafo seguinte, o Sartre tira o meu chão porque, não, ele entendeu aquilo que eu pensei que ele não estava entendendo. Mas eu sempre tenho a impressão que tem uma coisa errada no meio daquela leitura toda e eu fico tentando encontrar, talvez, alguns invariantes ou algum pressuposto de fundo que faria aquela leitura do Sartre ser tão próxima do Bergson em alguns casos e, ao mesmo tempo, me parecer tão diferente do Bergson como ele realmente se apresenta. Uma das minhas hipóteses é a concepção de ser e de nada, que o Bergson vai propor uma positividade completa do ser e o Sartre tem uma concepção de nada. Essa seria uma das hipóteses. Tem um ponto que você mencionou que talvez me... Tem um ponto que você mencionou que talvez me ajude, que é do começo da tua fala, que é sobre como o passado habita ou coabita o presente. Te ouvindo, a minha imagem é que o Sartre estaria lendo o Bergson como alguém que fala, nós temos o passado, nós temos o presente, e seria aquela linha, como que direta de um para o outro. Então, como é que essa linha realmente se dá? Ou seja, ele assumiria como um dado que há o passado, assumiria como um dado que há o presente, e fica, obviamente, o problema de como é que eles se relacionam. E aí me vem a questão, mas será que o Bergson está pensando em outra coisa? Ou seja, o Bergson não se dá o passado e o presente como dados enquanto elementos separados, ele se dá a própria duração. E é da duração que emerge o passado e o presente. Se você se dá ontologicamente a duração como um ponto de partida, não é um problema saber como o passado coabita o presente, porque de início eles já coabitam. Se isso estiver correto, então essa é a minha pergunta para você, queria te ouvir um pouco a respeito. Será que quando o Sartre tenta pensar sobre a temporalidade em Bergson, ele já não aplica a duração, essas divisões que elas não poderiam ter numa acepção bergsoniana? Essa é uma das minhas dúvidas ao ouvir Sartre falar sobre temporalidade. Eu confesso que, às vezes, também eu fico com essa sensação quando eu leio Sartre. Ou seja, será que ele entendeu exatamente, né? Dedicou o tempo necessário à compreensão da teoria da duração? Eu tenho para mim o seguinte: vale menos a compreensão que Sartre tem da teoria bergsoniana da duração e mais a relação que ele estabelece entre temporalidade e historicidade. E aí a pergunta é a seguinte: de que maneira a teoria bergsoniana da temporalidade nos ajuda a entender a existência histórica? E quando a gente fala existência histórica, nós estamos pensando na perspectiva não só de um indivíduo consigo mesmo, não só do indivíduo com outro indivíduo, mas como a gente pode pensar a dimensão de transformações históricas. É óbvio que a gente tem aqui, incipiente, depois que o Sartre vai desenvolver, a própria possibilidade de revolução social, ele está pensando nisso. De uma certa maneira, isso precisa ser comprovado, mas eu acho que Sartre é um pouco devedor da crítica ferrenha que o Pulitzer fez, famoso, né, uma parada filosófica, contra a teoria de Bergson. De uma certa maneira, eu acho que ele reverbera um pouco preconceitos e conceitos. Mas poderíamos dar um certo crédito a Sartre exatamente
na pergunta que ele poderia fazer a Bergson, no seguinte sentido: como você, Bergson, pode pensar a sociabilidade, as relações de conflito dentro de uma sociedade, a possibilidade de transformações históricas ou não? Você está entendendo? Mas está aí né, salvando, sendo justo com o Bergson e tentando enquadrar Sartre. Ou seja, às vezes Sartre perde de Bergson aquilo que não se dispõe a dar. Só para relembrar, na teoria da imagem, ele vai fazer uma leitura russeliana da temporalidade, da imagem e tal, cobrando de Bergson a distinção entre nós e Noemo, para se pensar toda a teoria do irreal e tal. Então, de uma certa maneira, é uma leitura crítica, porque Sartre, digamos assim, já quer chegar em outro lugar. Ele quer chegar aqui. Há uma dimensão fundamental de constituição da historicidade humana. Mas o que é historicidade para Sartre? A possibilidade de transformação de si, mas também, não só de si, quer dizer, é de si porque transformação da sociabilidade, em última instância. Então, eu remeteria a discussão da temporalidade a como aparece o problema da sociabilidade em Bergson. Ok. Obrigado, então, professor Simeão.